E aí pessoal, beleza? Então aproveitar que ainda tem um pouquinho de luz do sol aqui, tentar fazer um vídeo falando para vocês sobre alguns ensinamentos do Sensei Tanabe, né? Então ele tem aí 60 anos praticando o karatê, né? Ele está com 75 anos, mas tem 60 anos só praticando karatê. Ele fala que ele faz outras atividades físicas, mas nesses 60 anos praticando karatê, ele tem alguns ensinamentos que eu queria passar para vocês aqui agora. E eu assisti esse vídeo depois de uma discussão que a gente teve, né? Uma conversa que a gente teve em um grupo de karatê sobre o porquê que mudaram os katas. Por que mudaram o formato dos katas? Eu peguei um frame de um vídeo do Muro Higaonna que eu assisti, onde ele falava que o Sensei Miyagi ele pediu para o Moro não alterar os katas. Vocês vão ver a frase que ele falou, né, no final aqui. Mas ele pediu para o Moro não alterar. Então, por que que houve tanta modificação nos katas? E a gente entrou nessa conversa e um dos membros lá me apresentou o vídeo do Sensei Tanabe, onde lá ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre a prática dele e alguns ensinamentos eu queria trazer para vocês aqui. Então, provavelmente, a partir de hoje, os vídeos aqui no canal eles vão ser nessa pegada. Tá? Eu não quero trazer mais reacts, talvez um react exclusivamente meu ou de algum aluno, onde que eu vou ajudar a consertar o kata ou melhorar, né? Tem uma melhoria contínua sobre ele ali, mas nada com relação a conteúdos de outras pessoas, né? Eu quero trazer aqui para vocês ensinamentos práticos. Então aqui, esse canal, ele é exatamente sobre isso. É para a gente aprender a teoria do karatê para colocar em prática, beleza? Então, é basicamente um dojo virtual, né? Inclusive, eu estou pensando em montar um dojo virtual mesmo. Então, uma sala de aula no Google Escola, né, que eles falam, e lá eu posso colocar documentos, artigos ou coisas do tipo. Por enquanto, nós temos esse canal aqui, onde que eu vou falar sobre os textos, né, que eu escrevo. Esse canal aqui, a gente tem o Instagram, né, tá, o nome tá Sensei Visual, tá, é porque eu pego textos, escrevo textos em forma visual, onde que a pessoa consegue visualizar melhor. E também tem uma página no LinkedIn, cara. Por que que eu escrevi uma página no LinkedIn? LinkedIn provavelmente é uma rede social onde que não vai ter tanta pessoa assim, mas lá é onde que eu posso escrever esses textos, onde que eu posso deixar esses textos. Lá é como se fosse um estoque meu. Então, se você tiver LinkedIn, quiser ir lá estudar pelos textos também, porque lá eu consigo colocar um pouco mais de conteúdo, né? Mais teórico, mais outros textos de outros mestres, tá bom? Então vamos lá. Bora então. É o seguinte: 60 anos treinando karatê e é isso que o Sensei Tanabe ensina. O Sensei Tanabe, ele falou o seguinte, teve uma das primeiras frases que eu peguei é o seguinte, ó: eu treino karatê há 60 anos e os movimentos do Heian Shodan não mudaram. E ele fala: no entanto, ao mudar a forma como percebes e pensas sobre os elementos, podes dominar movimentos diferentes. Então, o que que ele quer dizer com isso, tá? Então aqui já entra aquela questão de que a gente estava conversando. Não houve, para ele não houve. Ele sempre treinou o mesmo Heian Shodan, né? Que ele é praticante do Shotokan, beleza? E para ele o kata ele sempre foi o mesmo. A diferença do kata, né? A diferença para ele está na prática mental do kata. O que, que significa isso? Significa que como ele percebe cada movimento que foi mudando com relação às várias práticas dele. Então, o que, que é o bunkai, né? Ele praticou o bunkai ali, então ele consegue perceber que ao praticar um determinado movimento, aquele movimento modifica para o combate. Então, cada elemento dessa prática, ela pode ser, é, ela pode ser modificada para o combate, mas o kata ele não muda, ele não mudou e o meu pensamento é que não deveria mudar, não deveria mudar. Pega o estilo, né, que você pratica. O kata ele já foi alterado por alguns mestres. Eu vejo uma grande diferença, por exemplo, eu pratico o Goju Kai, então eu vejo uma grande diferença entre o Goju Kai
e outras escolas do mesmo estilo, que é o Goju Ryu, mas os katas são diferentes, né? E, e aí a questão é que não é que seja diferente o, o que o kata quer passar, mas o que deve ser diferente é como você vê cada movimento, como você percebe cada movimento na hora de imaginar a prática ali, na hora que você estiver praticando, a sua atitude mental sobre aquele kata que deve ir alterando com o tempo. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou praticando um kata ali e tenho uma percepção sobre ele. Então, eu tenho um certo movimento que, vamos colocar aqui, uma defesa, existe uma defesa do kata, só que eu tenho uma percepção sobre essa defesa. Ao longo do tempo, essa percepção pode ir mudando para o meu combate, mas o kata ele não alterou. Então, pro o Sensei Tanabe, também aconteceu a mesma coisa. E acredito que deve ser isso, sabe? Por exemplo, no meu estilo, o Gojukai, eu vejo que o Gogen Yamaguchi, ele manteve muitos dos ensinamentos de coisas até anteriores mesmo, né, ao próprio surgimento do Goju Ryu, que foi a implementação de movimentos dos animais no Kung Fu Shaolin. Então, assim, é perceptível, é muito perceptível. Você pega um kata da Goju Kai e pega os movimentos do Templo Shaolin, você consegue ver exatamente os mesmos movimentos. É questão de interpretação e perceber e pensar sobre cada elemento, beleza? Então, uma das frases que me chamou a atenção foi essa. Pessoal, vai ser assim, tá? A partir de agora, eu gosto de interpretar o que os professores falam de acordo com as minhas experiências atuais. Futuramente, isso mudando, eu venho e troco meu pensamento, né? Isso daí é. Nós, seres humanos, a gente não nasceu para ser uma coisa fixa, mas vai mudando, vai melhorando com o tempo, né? Então, a outra frase que ele falou é o seguinte: eu acredito que o karatê ele começa com o quê? Que é o bloqueio, né? E, e aí ele pede, né? Por favor, pense no ataque como uma extensão do o quê? Então, mesmo ele sendo de um karatê que é considerado ofensivo, né? Que é o Shotokan, ele percebe que o karatê ele começa com uma defesa. Então, existe uma máxima no karatê e existe uma máxima também nas artes marciais, né, na arte marcial, né, que é a arte da guerra, que é não começar com ataque, não começar sendo ofensivo, que é começar com, no caso ali ele fala bloqueio. Então, começar com uma defesa, né? Hoje eu tenho uma percepção de que o que, pelo menos na Goju Ryu, ele não significa exatamente bloquear ou tirar, né, sair, tirar aquilo, mas trazer o movimento para você, né, abafar o movimento. Então, assim, existe uma questão que é o seguinte: sempre quando você ataca primeiro, você fica vulnerável. Existe uma vulnerabilidade em atacar primeiro. Mas um ataque preventivo nada mais é do que uma defesa. Então, existe essa certa percepção, né? Então, por exemplo, ali eu converso com o pessoal sobre o Oizuki. O Oizuki, ele é um movimento bem ofensivo, mas ele pegaria muito melhor se ele fosse defensivo. Entende? Porque uma pessoa não ia conseguir, assim, é muito fácil de sair de um Oizuki quando você, né, tá em combate, é muito fácil você sair se a pessoa vier com o Oizuki. Agora, se você tiver no contra-ataque com o Oizuki, ele funciona muito melhor, né? Então, se uma pessoa te pega num contra-ataque com o Oizuki, ele pega muito melhor. Então, no karatê, começa com uma defesa. E no combate dele ali no vídeo, dá pra mostrar que ele sempre tá tentando se defender primeiro, acha a brecha, e aí ele tem um ataque furtivo, um ataque basicamente perfeito, né? Aquele ataque que é o ataque de um golpe só. Então bora, próxima frase dele é o seguinte. Aqui ele vai falar sobre Maai, né, que é o controle de distância. Lute dentro do alcance, ou distância que consegue se controlar. Então,
no karatê, nas artes marciais, existe essa questão, que é o Maai, que é saber controlar a distância entre você e o oponente, e isso é uma coisa que o karatê, o karatê ele explica muito bem, que é esse controle de distância entre você e a pessoa que, né, você está praticando ali, né, no caso. E aí, quando você sabe até que ponto você pode chegar e até que ponto você consegue sair do combate, isso é muito importante. Então, é sempre bom, deixa eu só abaixar um pouco a câmera aqui, que ficou em cima da frase. Então, é sempre bom você ter esse certo controle, né? Entender até onde você pode chegar, né? Por exemplo, ali, eu estava falando do Oizuki. O Oizuki é um movimento que você consegue chegar bem tranquilo na pessoa a longa distância. Mas você tem que saber até onde o seu Oizuki vai, com eficácia. Não adianta eu fazer um Oizuki pulando, porque ele não vai chegar lá com eficácia, certo? E ao chegar lá, e você sabendo que o ponto onde você está, você consegue atingir o seu oponente ali, esse é o controle. Esse é o controle de certa distância. Saber até onde que ele pode vir até você, e você consegue sair em Taisabaki, por exemplo, esse é o Maai, esse é o controle de distância. Então esse é um dos ensinamentos do Tanabe, né? Ele pede para você lutar dentro do alcance que você consegue controlar. Se você entrou num alcance em que o adversário ele tem certo controle sobre o seu equilíbrio, você perde a luta, certo? Uma pessoa um karateca, né, que faz isso muito bem é o Lyoto Machida. Você pode ver no controle de distância dele que ele sempre está colocando a mão ali na frente para ele entender a percepção de distância onde que ele está, beleza? E aí então a gente pode ir para o último aqui, que é a frase do Morio Higaone que eu estava falando com vocês. É o seguinte, o Morio, o sensei, o Morio, ele fala o seguinte: o sensei Miyagi costumava me alertar, Morio, de jeito nenhum mude o kata. O kata é a nossa cultura, tá? Essa é a frase que culminou em eu ir assistir esse vídeo que eu tô comentando com vocês aqui. E também é essa frase que eu tinha dito lá no começo do vídeo, eu queria trazer para vocês no final aqui. O kata, acho que eu coloquei ele só no lugar errado da apresentação, mas novamente é aquela coisa da percepção que você tem sobre o kata. Não mude ele, não altere, né? Mas modele e altere a percepção que você tem sobre cada elemento dentro do kata, cada movimento ali dentro, tá? E uma coisa bem interessante é que nesse caso aqui, o Miyagi, ele coloca como se o kata, ele fosse parte da cultura deles. E vocês não concordam que seria muita falta de, de respeito mudar e alterar o kata, mudar e alterar uma cultura, né? Então eu queria deixar isso com vocês, alguns ensinamentos de um mestre, né? A gente pode colocar aí mestre de 60 anos, cara, de karatê, e que pode trazer grandes ensinamentos pra gente. Então esse canal aqui, o Sensei Visual, ele é sobre a teoria visual do karatê para você aplicar na prática.